Bom dia a todos. Convido quem está do lado de fora para entrar, para nós começarmos a nossa celebração nesta manhã. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, por isso estamos alegres, né? Essa semana eu estive refletindo muito sobre o amor de Deus, né? O quanto que o Senhor nos ama de uma forma imensurável, é inexplicável. E eu queria deixar uma passagem aqui que está em Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, hoje nós estamos aqui não porque somos bons, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. O amor dele nos alcançou. E que nessa manhã nós possamos refletir e trazer à memória o sacrifício que o Senhor fez e sermos gratos a Ele, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu convido a igreja para se colocar de pé para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te adorar. Senhor, nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou. Nós estávamos mortos, Senhor, e o Senhor nos tornou herdeiros, o Senhor nos tornou filhos. Senhor, nesse momento que o Senhor possa achar corações gratos, corações rendidos, Senhor. Senhor, receba a nossa adoração, que possa ser uma adoração sincera, uma adoração sem máscara, sem religiosidade, Senhor. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença, que possamos nos sentir livres para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Receba nessa manhã o nosso culto de louvor, de adoração, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Senhor. Porque tudo aqui é sobre Ti, não é nada sobre nós, mas é sobre o Senhor. Jesus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por esta oportunidade. Eu te agradeço, amém. Venceu a morte, ao Criador da vida,
te ama, Ele está aqui. Oh, Jesus, obrigada. Compara o teu amor, deixou sua glória, habitou entre nós. Tudo foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi tentado, Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou.
sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Aleluia. Oh, aleluia. Esse amor é real, esse amor é imensurável. Esse amor lança fora todo medo. Ah, Senhor, muito obrigada. Vamos adorar e exaltar o nosso Deus. Porque agora nós somos herdeiros. Nós estávamos mortos no pecado, mas pela graça nós fomos alcançados e hoje somos filhos. Aleluia. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor manifestado em Jesus.
amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Esse amor tão grande é o amor de Deus. Ah, Senhor, obrigado pelo seu amor. E nós não merecíamos, mas a sua graça, esse favor imerecido. Ah, Jesus, te agradecemos nessa manhã, Senhor. Vamos adorar e continuar louvando o Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
dia, queridos, a paz do Senhor. Pode se assentar. Logo eu, um pecador, recebeu da parte de Deus tamanha graça, recebeu tamanho carinho, recebeu tamanha atenção, que fez com que mudasse a sorte da nossa vida. Fez com que a gente gerasse em mim e em você uma atenção de maneira diferente, uma gratidão de maneira diferente, gerasse em mim e em você um sentimento no nosso coração completamente diferente. E isso é muito importante, porque Deus tem cuidado de nós. É bom que você e eu tenhamos consciência. Pode levar, Marcelinho, o envelope? Pode, fica tranquilo em relação a isso. Nós temos falado um pouquinho sobre questão da semente, do plantio e da colheita, sempre antes de tirar os nossos dízimos. É importante que eu e você tenhamos na consciência que o que rege a nossa vida, ou pelo menos o que deveria reger a nossa vida, é os dois principais mandamentos que Jesus nos ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse tem que ser o fundamento da nossa vida, da nossa relação para com Deus e a nossa relação interpessoal para com o nosso próximo. A gente já viu o que a gente tem que plantar. A gente leu em Gálatas que a gente tem dois tipos de semente, praticamente. O semente que a gente planta para a nossa própria carne e semente que a gente planta para o espírito. E as consequências ou a colheita de cada um deles. Então é importante que eu e você tenhamos a consciência do que plantar. Hoje eu quero mostrar para vocês que o amor de Deus tem que ser a base. O que a gente planta, então você consegue saber o que você quer colher pelo tipo da semente que você planta. Se eu planto para amor, se eu planto respeito, se eu planto carinho, eu não vou colher outra coisa que não seja isso. Correto? Então a minha conduta, os meus atos, o que eu faço, determinam a colheita que eu vou ter. Se eu planto ira, eu vou receber de volta a ira, não tem jeito, né? E a gente sabe muito bem porque esse é o fruto da carne e o fruto do espírito que a gente aprendeu aqui quando a gente estudou Gálatas. Mas a gente também, a palavra de Deus nos garante também o tamanho dessa semeadura e dessa colheita. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios: lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então isso significa que eu posso mensurar o tamanho da minha colheita. Você está abençoando a todos aqueles que chegam perto de você? Ou você abençoa pessoas específicas? Qual é a semente do Espírito Santo que a gente já aprendeu que você está semeando? Qual é a quantidade disso? Não, eu semeio, sou respeitoso, honro, abençoo todos aqueles que chegam próximo de mim. Ou não, olha, eu gosto aqui do Gabriel, então eu honro o Gabriel. Ah, mas eu não gosto de Marcelinho, então Marcelinho deixa para lá. É assim que a palavra de Deus diz. Então quanto mais você semeia, mais você vai colher. Isso até é uma lógica. Se você semeia uma horta,
no seu quintal, é do tamanho. Se você semeia uma fazenda, a proporção é infinitamente maior. Então, continue a semear e semeie coisas boas para todos, sem distinção. E deixe que Deus trabalhe no seu coração, porque isso vai transformar de dentro para fora. Isso vai mexer até no seu dinheiro. Porque quando você tiver a oportunidade de abençoar, você vai abençoar. Independente a quem quer que seja. Então deixa o Senhor mexer no seu coração, trabalhar em você, em todos os aspectos da sua vida. Porque eu creio no Senhor, que um dia a gente vai estar mudando a forma de eu falar aqui. A gente tem que fazer um pit stop, né? No meio do culto, para mim falar sobre avisos e falar sobre dinheiro, sobre oferta. Mas eu creio que esse tempo vai chegar e não vai estar muito distante, que essa é a parada técnica, né? Que agora é isso, eu estava tentando ver o pit stop, mas é a parada técnica do futebol, né? Que está rolando lá para poder beber água, né? A parada técnica do nosso culto, da nossa celebração, vai ser prestação de conta e não pedir. Eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, olha, graças à generosidade de vocês, a gente pode dar um pouquinho mais da nossa cesta ou melhorar a quantidade de alimentos que vai na nossa bolsa, porque vocês fizeram isso, toparam isso. Olha, a gente está podendo contribuir com um missionário assim, assim, assado. Eu espero em Deus um dia não falar sobre a necessidade de você dar, porque você já entendeu isso e vai dar isso espontaneamente. Mas eu vou estar aqui prestando conta de falar, olha, você deu e a gente está abençoando essa pessoa, aquela pessoa, esse ministério. É isso que almejo no meu coração e é por isso que eu vou estar fazendo isso, ensinando paulatinamente o que a gente deve fazer, até com relação a dízimo e a oferta. E a gente tem falado mais da oferta do que dízimo nesses dias, porque a oferta tem que ser algo espontâneo. Mas o nosso Deus é tão inteligente que auxiliou a administração dos seus recursos. Então, já que você gasta 50% do seu recurso para se manter, pagar água, luz, telefone, não sei o quê, aí tem 30% para não fazer, né? A galera aí da administração, do planejamento, tem lá uma regrinha que eu esqueci, acho que é 30, 20, 50, alguma coisa assim. Eu vou trazer semana que vem qual é a regrinha certa para a gente. Tá? Eu prometo isso, eu vou trazer a regrinha certa para você administrar bem as suas finanças. Mas o nosso Deus fala sobre 10%, que é o caminho que a gente deve seguir, o início da história. Então, assim, oferte, mas oferte com alegria, da maneira que você puder, o quanto você puder, amém? Porque a quantidade não é importante, porque nós somos poucos e nós estamos vendo o milagre acontecendo na nossa igreja. E isso que é bacana. A qualidade faz a diferença. Porque cada vez mais, quando a gente se une em propósito, num único propósito, Deus abençoa. Porque tem a ver com a qualidade, não tem a ver com a quantidade. Amém? Então, tudo que você fizer na sua vida, faça com alegria, faça com generosidade, faça com consciência. Não faça simplesmente o que eu estou falando aqui. Eu poderia estar aqui, ter uma música de fundo para mexer no seu coração, a gente postar ali umas carinhas de criança, sofrendo, remelenta, falar, não, a gente está aqui. Eu não vou fazer nunca esse tipo de coisa. Jamais vou tentar manipular vocês. O que a gente quer gerar aqui na Igreja Batista Provisão, homens e mulheres conscientes e sejam críticos em tudo que a gente for fazer aqui. E você tem a capacidade de perguntar a Deus, aquilo que Luciano está falando é certo ou errado? Eu acho que isso é importante para que a nossa igreja cresça de uma maneira saudável, solidificada e com a base no Evangelho. Amém? Eu quero convidar aqui as crianças para a gente orar por elas. E todo mundo aqui, por favor, as crianças, vamos orar por vocês.
As crianças que têm, pode dar oferta também, os pequenininhos primeiro. Amém, querido. Amém. Viu? Ele dá prestação de contas. É por isso que é deles o reino dos céus. Ele fala assim: tio, eu não estou enganando não, aqui tem dinheiro, viu? Deus é muito bom. É por isso que vocês têm que olhar para eles e orar por eles, para que esses pequenos cresçam no caminho do Senhor. Tem a coisa mais bonita do que isso? Eu ganhei meu dia. Viu? Ele falou: eu te amo. Meu Deus do céu, agora fiquei até constrangido. Puxou meu tapete. Mas isso é bom, porque eu nem combinei nada disso com ele. Não é espontaneidade? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então estende a sua mão para cá, para a gente abençoá-los, né? Ó. Já outro aqui já está ensinando, ó, faz assim para receber. Amém. Meu Deus, é muito bom. Senhor, abençoe esses pequenos, que eles cresçam na tua casa, nos teus caminhos, sabendo que o Senhor tem cuidado deles. Se apresente a cada dia a eles, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre eles sem porção de medida, para que eles cresçam te conhecendo de uma maneira verdadeira e livre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem lá tomar o café. Deus abençoe vocês. Nós vamos louvar mais uma canção, e quando tiver a música, você que pegou o seu envelope, que quiser dar essa oferta de maneira convencional, você se levante aí do seu lugar, pode trazer a sua oferta. Amém? O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei que não mereci que escolher viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente. Eu vou conhecer tão Grande amor, seu grande
Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Esse é o dia que o Senhor nos fez, amém? Mais um dia na presença dEle, vivos, respirando. Eu sempre gosto de pensar que a melhor forma de Deus nos dizer que tem plano com a gente, de Deus dizer que tem projeto com a gente, é nos permitindo viver. Às vezes a gente quer que Deus desça do céu, venha um raio de luz e fala assim: meu filho, minha filha. Não. A gente precisa aprender a discernir a vontade de Deus nas coisas mais simples e até mesmo as mais óbvias. Quantos já morreram que você conhece? Só pensa, não precisa dizer. Quantas pessoas faleceram? Quantas pessoas que você conhece faleceram essa semana? Eu, infelizmente, tive uma perda na minha família, especificamente na família da minha esposa. O filho do primo da minha esposa faleceu, um jovem de 24 anos, de uma forma absurda, num acidente de moto. Uma mulher bêbada em Belém do Pará, que já tinha costume de fazer racha, avançou o sinal e pegou o rapaz, que ficou 20 dias. Mas eu fiquei consolado porque eu soube que ele entregou a vida a Cristo, né? Então, a família fica triste pela perda, por um menino bom, trabalhador, querido, tão jovem, com 24 anos, ser ceifado de uma forma tão violenta. E aí eu falo: Senhor, eu tenho 47, ele foi com 24, eu poderia ter morrido. Eu falo sempre isso para os irmãos. Quando estava com 21 anos, eu tive uma tuberculose que tomou meus 2 pulmões, tive uma depressão profunda por conta disso, e quando eu achei que eu não servia mais para o reino de Deus, eu ouvi o Espírito Santo falar bem forte ao meu coração: enquanto há fôlego de vida, há propósito divino. Eu nunca mais esqueci essa lição. Há 25 anos eu aprendi isso e eu nunca mais esqueci essa lição. Enquanto há fôlego de vida, há propósito divino. Mas as coisas está dando tão errado na minha vida, que eu queria que acontecesse, não aconteceu. Aquilo que eu idealizei foi por água abaixo. Olhe para você está vivo. Deus te concede o dom da vida no dia de hoje. Ele tem propósito para você. A melhor forma que Deus tem de expressar seu amor para conosco é nos mantendo vivos. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou com dor. Deus te concede a vida. Faça disso, dê significado a isso, dê sentido a isso. A gente está vivendo hoje, no século 21, muitos problemas de saúde emocional, muitos problemas de saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas estão vendo altos índices de depressão, transtorno de pânico, angústia. Eu preciso falar isso aqui porque eu entendo que o que será ministrado vai ao encontro de uma resposta do céu para quem está vivendo essa situação. Por isso que eu estou citando. Enfim, uma série de questões emocionais, e muitos profissionais da saúde mental estão dizendo que as pessoas estão entrando por esse caminho porque a vida está perdendo sentido. E existe um grande intelectual que escreveu uma obra maravilhosa, que ele ficou
ficou preso no campo de concentração. Ele chegou a um nível de sofrimento, magreza. Imagine você num campo de concentração, vivendo as mais intensas torturas. E quando ele escreve esse livro, ele fala que o que não permitiu que ele se entregasse, o que não permitiu que ele fosse por água abaixo, é entender que a vida tinha sentido. Ele tinha uma esperança, ele tinha uma convicção de que por mais difícil que estivesse naquele momento dentro de um campo de concentração, ele ia sair dali. E ele ia viver novos tempos. A gente precisa entender que o ser humano precisa de um sentido para a vida. A vida sem sentido faz com que as pessoas se entreguem a todos os tipos de ações e circunstâncias que acabam contribuindo para a sua autodestruição. Por falta de sentido, muitos artistas de Hollywood, eu não estou falando nem artistas brasileiros, artistas de Hollywood, artistas do show business internacional, muitos artistas, por falta de sentido, foram se entregando a uma série de exageros na bebida, nos mais variados tipos de droga, nas baladas da noite, na sexualidade desenfreada. E quando eles perceberam que mesmo fazendo isso, a felicidade prometida não vinha, o que eles faziam? Eles davam cabo da vida. Seja por meio de overdose, seja de drogas ou até mesmo de medicamentos. Enfim, quando as pessoas perdem o sentido da vida, elas começam a buscar desesperadamente a felicidade em coisas, a felicidade em pessoas. Você já viu, já percebeu que existem pessoas que estão apegadas a circunstâncias, a pessoas, a trabalhos, a funções, e que se você tira isso dela, o que acontece com ela? A vida perde sentido. E o mundo acaba. E por isso que muitas pessoas entram em depressão. Muitas pessoas, quando se aposentam, por exemplo, viveram para o trabalho. Viveram para, vou falar meu caso, dando aula de manhã, de tarde, de noite, de repente, acabou. Perdeu o sentido da vida. E aí as pessoas começam a se entregar. E eu quero falar hoje sobre algo que precisa transcender, ir além de tudo aquilo que a vida, essa vida que nós temos, possa nos oferecer. E por melhor que seja. Vou dar um exemplo agora. A tia da minha esposa perdeu o neto. Eu não imagino que seja isso, porque nunca tive, primeiro que eu não tenho netos, e graças a Deus meu filho está aí vivo, não tive perdas dessa magnitude. Mas eu quero justamente nos fazer pensar, ela perdeu o neto. Ela deve ter entre 75 e 80 anos, essa senhora. Deus levou o neto dela de 24 horas. Deus permitiu que o neto dela fosse levado. E não a tomou. Talvez ela esteja se perguntando. Ontem ela enterrou esse neto. E ela falou assim, foi o pior dia da minha vida. E eu acredito que foi o pior dia. Mas ela continua viva. Será que a vida dela vai acabar porque o neto se foi? Quando a gente chega em situações desesperadoras como essa, e eu não a vivi, mas eu tenho um direcionamento bíblico para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Quando a gente chega em situações desesperadoras como essa, é nesse momento que a gente precisa descobrir algo acima dessa perda que dê sentido à minha vida a ponto de me manter vivo. Quando eu perco aquilo que tem significado para mim, quando eu perco aquilo que tem sentido para mim, quando eu perco aquilo que tem valor para mim, e essa perda me causa dor intensa, a ponto de me desmontar e não, de maneira que eu não tenha mais desejo de viver.
A Bíblia diz que existe algo além das nossas dores que é capaz de dar sentido à nossa vida, de nos fazer permanecer, de nos fazer continuar, de nos fazer avançar. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Quando tudo se vai, quando aquilo que você não queria que acontecesse acabou acontecendo, quando você é tomado de dor intensa, frustração, tristeza profunda, o que te faz querer continuar vivo? Eu quero falar sobre isso essa manhã. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente não quer mais viver e continuar vivo é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele é o Senhor da vida. Ele é o dono da minha e da sua existência. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: Deus é o Senhor da sua existência. Você está viva porque Ele quer que você esteja vivo. Talvez você fale assim: Ele quer, mas eu não quero. Mas Ele quer. E se Deus quer que você esteja viva, mesmo que você não esteja sentindo, acredite, Ele te surpreenderá. O que é mais lindo em Deus é a capacidade que Ele tem de nos surpreender. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, então, como resposta a essa questão que eu comecei, é: Deus é aquele que dá sentido à sua vida. Quando Ele é o maior responsável pelo sentido que a sua vida tem, mesmo no pior momento que você esteja vivendo, você será capaz de se reerguer. Por quê? Primeiro, porque sendo Deus a fonte de sentido que você precisa, sendo Ele eterno e inesgotável, ou seja, você está sustentando a sua vida naquele que não se esgota. Se Deus é a base da minha e da sua vida, por mais murchinho que a gente esteja, a gente vai renascer. Tem até aquela antiga canção que os dinocrentes talvez saibam cantar comigo. Dos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador, o quê? Uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. O que ele tem feito? Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Amém? É isso. É saber que o inverno, por mais duro que seja, ele passa. Eu amo cuidar de bichos e de plantas, e eu estou fazendo os canteiros lá, eu estou recebendo mudas
E tem algumas mudas que são como estacas, né? Você quebra o galho da planta e aí você tem que botar aquele galinho por 3 dias assim numa água, e espera ali pegar a raiz, depois você vai na terra e coloca. Vocês perceberem, quem já fez isso, como eu estou fazendo, a primeira coisa que a gente vê é que se você recebe essa estaca, esse galho com folhas, o que vai acontecer com essas folhas? Elas vão secar e vão cair. E você vai olhar para um galho seco dentro de um vaso e você vai achar, não vai vingar, não vai vingar. E hoje, engraçado, antes de vir para cá para a igreja, eu fui olhar esse vaso que perdeu essas folhas, e ali a vida estava ressurgindo. Folhas pequititas estavam nascendo. Assim é a nossa vida. Passamos por etapas difíceis, passamos por etapas ruins, passamos por dias bons e passamos por dias maus. E por que Deus permite isso? Para que a gente aprenda quem Ele é na nossa vida. Talvez alguns aqui tenham vivido situações bem difíceis e possam dizer para mim: olha, eu aprendi quem são meus verdadeiros amigos quando o dia mau chegou na minha vida. Porque quando eu estava bem, quando eu estava com dinheiro na conta e fazendo festa e churrascada na casa, a casa estava cheia. Mas quando veio o perrengue, os amigos, muy amigos, capinaram, ralaram. Mas aí você diz assim: mas teve um, teve dois, teve aquela pessoa que quando eu estava ali no perrengue, ligou para mim, bateu na minha porta e falou assim: você está precisando de alguma coisa? Suas despensas estão cheias? Ou então, sabendo do jeito que a gente é, nem pergunta: olha, eu vim trazer essa bolsa de compras aqui para você. Eu vim... Olha só, eu vou levar meu filho para sair, você pode me emprestar seu filho para sair com a gente? Essas pessoas que aparecem na nossa vida, nos piores momentos, a gente fala assim: esse é amigo. Porque no dia que eu mais precisei, estava lá para me ajudar. E é isso que eu quero dizer nessa manhã para os irmãos. Às vezes, Deus precisa provocar um terremoto, Deus precisa permitir que coisas ruins aconteçam à nossa volta, para que a gente veja quem é quem na roda da vida. E aí todas essas pessoas que nos distraem, que tiram a nossa atenção do que realmente importa, o que acontece? Elas vão. E quando às vezes a gente se vê sozinho, a gente vai encontrar Deus na mesma cadeira esperando para conversar com a gente. E na hora que a gente não tem mais ninguém, e olha para a nossa volta, não tem mais ninguém, a gente vê o Senhor sentado na cadeira, falando assim: eu estava aqui o tempo inteiro esperando para conversar com você. Como você não me dava atenção, e estava se distraindo por coisas que não iam te fazer bem, eu tive que criar situações para tirar as pessoas que estavam entre mim e você, para que você pudesse me ver sentado na cadeira, para eu falar com você. Aí é a hora que a gente não tem mais nada o que fazer, a gente senta e a gente olha para Deus. Pode falar, Deus. Pode falar. Eu estou sem nada. Eu tenho todo o tempo do mundo para o Senhor. Eu não preciso ficar correndo para lá e para cá. Pode falar, Senhor. Esse é o efeito que as circunstâncias ruins geram em nós. Esse é o efeito que Deus permite que o dia mau produz em nós. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para que a gente aprenda que o valor da vida, que o sentido da vida não está naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz, nas pessoas que estão à nossa volta, mas em quem Deus é.
Se Deus é aquele que dá sentido à minha vida, é Ele que define o meu valor. Eu vou repetir isso para você entender essa manhã. Se Deus é aquele que dá sentido à minha vida, é Ele que define o meu valor. E aí, mais uma vez, de volta do túnel do tempo, quero que valorize o que você é, um ser tão importante para. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aí o que Deus diz? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, se move em você. Você tem valor. Quem dá o nosso valor é o Senhor. E eu queria fazer a introdução dessa pregação falando sobre sentido e valor. Sentido e valor. Essas duas palavras precisam ficar marcadas na nossa memória nessa manhã, sobre sentido e valor, para que a gente entenda o que o servo do Senhor Tiago desejava transmitir a essa comunidade de fé. Imaginem-se como essa comunidade, que era uma comunidade de fé perseguida, que estava passando por situação difícil, que estava sendo dispersa, porque tinha um monte de gente prejudicando essas pessoas, prejudicando a vida privada dessas pessoas. Essas pessoas estavam perdendo emprego, estavam perdendo casa, estavam perdendo dinheiro e estavam passando necessidade, e foi nessa circunstância que Tiago escreve para essas pessoas. E Tiago começa a mostrar para elas que existe um propósito naquele sofrimento, que existe um sentido para aquilo que eles estavam vivendo, e que o sofrimento não ia fazer com que eles fossem exterminados. Aquele sofrimento não ia destruir aquelas pessoas. Tiago está falando isso para essas pessoas. Tiago está falando, olha, a provação está intensa, mas não sucumbam aos apelos do mundo, não voltem atrás em Cristo. Tiago está escrevendo para convencer essa comunidade de fé: não abandonem a fé, não abandonem o Cristo, não deixem de ser aquilo que vocês foram chamados a ser, porque as perdas que vocês estão sofrendo não diminuirão o valor que vocês têm. Porque o mundo é covarde, queridos. O mundo é covarde, o sistema mundo é covarde. Quando nós começamos a ser pressionados para negar a nossa fé, para retroceder, uma das coisas que o diabo gosta de usar é nos ameaçar da seguinte forma: se você não fizer, se você não abrir mão, se você não ceder, eu vou tomar isso de você. Você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua casa, você vai perder o seu prestígio, você vai perder as suas redes sociais.
Porque algumas pessoas acham que quando elas perdem isso, elas perdem o seu valor. Porque na falta de sentido para a vida, você coloca a sua existência, a sua expectativa de vida em coisas passageiras. E a primeira coisa que o Tiago está falando a essas pessoas é: vamos entender a quem estamos servindo, vamos entender para que fomos chamados, vamos entender o que significa ser de Cristo, ser fiel ao Senhor, perseverar na fé. É sobre isso que nós vamos falar. Como nós podemos viver a vida de Cristo no mundo que nos rodeia, diante de tantas pressões, de tantas circunstâncias que querem roubar o propósito da nossa existência, nos confundindo com aquilo que dá sentido à nossa vida. E quando eu fico confuso sobre aquilo que dá sentido à minha vida, eu deposito a minha existência no colo de quem não vai me valorizar. E isso me dá uma sensação que é uma das piores que qualquer ser humano pode experimentar, que é a sensação da rejeição. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Nós vamos ler do versículo de número 19 ao versículo de número 27. Repetindo, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Essa é a terceira semana que nós estamos ministrando sobre a carta de Tiago. Pastor Felipe começou fazendo a abertura, a introdução, lendo o capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Na semana passada eu dei sequência, continuando no capítulo 1, do verso 8 ao verso 18, aliás, do verso 5 ao verso 18, e agora continuo falando no mesmo capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Fechamos aqui e vamos estabelecer aqui alguns tópicos importantes dentro do preâmbulo que disse sobre sentido e valor. Continuando esse bloco no capítulo 1, Tiago chama a atenção aqui, a partir do versículo 19, falando sobre postura. Postura. Lembrem-se, no capítulo 1, Tiago está falando que esses irmãos estão sendo
perseguidos. E por causa da perseguição, eles tiveram que se espalhar. Literalmente, a perseguição fez com que essas pessoas fugissem. E quando você foge, você deixa para trás coisas que são importantes para você. Quando você foge, você deixa casa, você deixa trabalho. E aí você fica assim, como é que vai ser agora? Porque essa pergunta toda pessoa que sustenta um lar, seja homem, seja mulher, eles perguntam, como é que vai ser? Eu tenho que sair daqui correndo, eu perdi meus bens, eu perdi meu lar, eu perdi minha casa, eu tive que pegar minha família e sair e ir para um lugar, eu não tenho certeza do que eu vou comer, do que vai. Era esse nível de incerteza, de sofrimento, de perda que é essa comunidade. E não é uma comunidade qualquer, irmãos. Nós estamos falando que Tiago escreveu para judeus que se converteram a Cristo Jesus. Até hoje, para vocês terem uma ideia, até hoje, se você tem uma pessoa dentro do judaísmo ortodoxo que se converte a Jesus, ela é rejeitada pelos familiares. E se ela está inserida numa comunidade ortodoxa, ela perde todos os seus negócios. Vocês sabiam disso? Até hoje é assim. Agora, e hoje nós temos o cristianismo como uma religião aceita, oficial. Naquela época não era assim. Naquela época, só os judeus podiam adorar um único Deus. Eles tinham permissão do Império Romano para adorar um único Deus. Os cristãos não tinham essa permissão. Fora do judaísmo, se você estivesse fora do judaísmo, você tinha obrigações civis com o Império Romano, e uma das obrigações civis com o Império Romano era adorar a figura do imperador como um Deus. E se você não fizesse isso, se você não acendesse incenso para o imperador, você era considerado traidor do império. E você era perseguido por isso. Então você imagina uma comunidade de judeus que, primeiro movimento, nós entendemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Qual é o primeiro movimento que eles sofrem? Eles são rejeitados pelos próprios irmãos, pelos próprios familiares, são expulsos. E não é isso o suficiente, naquela época não era assim. Como as autoridades ortodoxas judias ou judaicas não queriam que o cristianismo permanecesse, eles perseguiam e podiam prender e matar. Vocês sabiam disso? Então eles não eram apenas expulsos, eles eram ameaçados. E uma das coisas que as autoridades judaicas faziam para ter a capacidade de matar uma pessoa que veio do judaísmo e se declarava cristã, eles iam às autoridades locais e começavam a dizer: olha, o que ele está vivendo não é mais judaísmo. Ele não tem mais direito à proteção do Estado. Ele é obrigado a se dedicar às obrigações civis, e uma delas é adorar o imperador. Ou eles poderiam chegar diante das autoridades: olha, ele está violando a nossa lei. E aí a autoridade local, como o próprio Pilatos fez, falou: olha, se é questão de religião, é entre vocês. E em cima disso eles apedrejavam as pessoas, como Estevão foi apedrejado em Atos capítulo 7. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Deixar de seguir o judaísmo ortodoxo nessa época e declarar que Jesus é Senhor é estar sob risco de morrer. Não é só apenas perder os bens, a casa, os negócios, a reputação, mas é perder a própria vida. Ou seja, você diante da sociedade é apresentado como alguém
que não têm nenhum valor. Tiram tudo de você. Tiram todos os seus direitos a ponto de te colocar na mão de pessoas que podem decidir sobre a sua vida e sobre a sua morte. É isso que significa ser cristão nessa época. Principalmente quando você sai do judaísmo. Porque antes do Império Romano perseguir os cristãos foram perseguidos pelas autoridades judaicas da época. O próprio apóstolo Paulo começou a perseguir quem? Quem foi o maior perseguidor da igreja? Aquele que se tornou um dos seus maiores apóstolos, Paulo. E o que é lindo nisso? Essas pessoas, como Estevão, relatado em Atos capítulo 7, como Tiago, irmão de João, que perdeu a cabeça, elas não tinham medo de perder a própria vida. Por quê? Porque elas sabiam que o valor que elas tinham não estava nas pessoas, não estava na sociedade, mas no Deus que as chamou. Agora, o tempo passou. Os séculos se passaram e os próprios cristãos passaram a perseguir os judeus. Vocês sabiam disso? Que depois a situação inverteu? Os cristãos passaram a perseguir os judeus na Idade Antiga, na Idade Média e até na Idade Moderna. Vários judeus foram expulsos de Portugal e Espanha e foram para a Holanda, porque na Holanda poderia ter tolerância religiosa. Vários judeus foram presos aqui no Brasil pelo Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição e foram torturados e mortos simplesmente por serem judeus. Voltando para cá, avançando mais ainda da modernidade para a época contemporânea. Hoje, ser cristão aqui no Brasil, existem cristãos perseguidos hoje no mundo? Existem. Se você for pregar o Evangelho de Cristo Jesus no Irã, no Iêmen, na Arábia Saudita, no Afeganistão, no Bahrein, na Etiópia, você corre risco de morrer, simplesmente porque está pregando para eles. Se você está no Marrocos e você convence um muçulmano a aceitar a Cristo, você está com risco de morrer. Você sabia disso? Ainda existe hoje, ainda existem na China, em Cuba, na Coreia do Norte, existem cristãos que são perseguidos e mortos simplesmente porque estão pregando o Evangelho. Mas aqui no Brasil, na grande parte da Europa Ocidental, na América Latina como um todo, na América do Norte, ser cristão é problema? Não. Existe liberdade e tolerância religiosa. Nós podemos expressar a nossa fé, nós podemos construir lugares para reunir o nosso povo, templos religiosos, nós temos isenção de impostos como igreja por conta das igrejas como um todo, das instituições religiosas. É permitido viver o Evangelho, pregar o Evangelho. É possível ser cristão no mundo de hoje, a ponto de nós sermos uma nação que está caminhando para ser majoritariamente cristã evangélica. O cristianismo, se a gente unir protestantes com católicos, hoje já é a religião majoritária no Brasil. A maior parte dos brasileiros se declaram cristãos, sejam católicos, sejam protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Somos uma nação que se declara maioria cristã. E eu pergunto para vocês uma pergunta que nos incomoda. Somos uma nação melhor porque temos uma maioria de cristãos? Os roubos diminuíram, a corrupção diminuiu, a violência diminuiu, a prostituição diminuiu.
Você liga as televisões hoje, TV aberta, TV fechada, o que mais você tem facilidade de encontrar em qualquer horário, em qualquer hora do dia, na televisão, é o quê? Culto. Alguém pregando. Você vai na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o que mais você tem? Facilidade de ver. Não existe restrição. Mas eu pergunto a vocês, as pessoas estão melhores por conta de tanta coisa falando de cristianismo? Lideranças evangélicas batem no peito para falar da marcha para Jesus. Multidões e multidões nas ruas. Fica melhor? É melhor? Eu pergunto para vocês. Eu estou perguntando porque cada um pode ter uma resposta. Não tem uma resposta para isso. Mas eu pergunto. Nós não temos esse nível de perseguição, nós não temos esse nível de perda, nós não temos esse nível de crise, pelo contrário, nós temos toda a liberdade, toda a condição de crescimento, e nós poderíamos ter uma igreja muito mais atuante impactando a sociedade, não só com discurso, não só com culto, não só com pregação, mas com transformação de vidas, tirando pessoas da miséria, do vício, da droga, fazendo pessoas serem tocadas por um evangelho que transforma, que dá sentido à vida. E aí que está o ponto. Se eles estão resistindo, eu quero dizer para vocês, a carta de Tiago teve o seu efeito, alcançou o seu propósito? Teve. Como é que você sabe disso? Primeiro, porque ela permaneceu e chegou até nós. Nós temos acesso a essa carta, uma carta que foi escrita há quase 2000 anos atrás, essa carta foi escrita. Tem noção de quanto tempo tem esse texto? E ele chega a nós muito atual. Essa comunidade permaneceu, porque a mensagem chegou também até nós. E nós que recebemos essa mensagem hoje, o que temos feito dessa mensagem? Qual sentido temos dado a essa mensagem? Que tipo de cristianismo é o nosso a ponto de impactar as pessoas como Cristo deseja que elas sejam impactadas? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Várias lideranças, vários pregadores batem no peito para dizer: não, porque eu não vivo uma religião, eu não estou te chamando para aceitar uma religião, eu estou falando para aceitar a Cristo, viver um relacionamento com Cristo. Beleza, se você tem relacionamento com Cristo a ponto de dizer que você é discípulo de Cristo, você tem vivido como os discípulos de Jesus viveram no Novo Testamento, disposto a abrir mão de tudo, da própria vida, para que o nome de Cristo seja pregado? Não precisa responder. Essa pergunta nós precisamos nos fazer, irmãos. E é isso que é o lugar do sentido. É aí que está a primeira inflexão da manhã. Ora, se o cristianismo não tem sido prioridade na minha vida, se eu só me vejo cristão domingo, quando eu venho para a igreja e participo do culto, meu cristianismo se resume a isso, ele não é prioridade na minha vida. E se ele não é prioridade na minha vida, não é ele que dá sentido à minha vida. E se não é ele que dá sentido à minha vida, o meu valor não está pautado em Cristo. Está pautado naquilo que eu mais priorizo, naquilo que eu mais dou atenção. E qual é o risco? Se está fora de Cristo, aquilo que eu dou mais atenção, quando desmoronar, eu vou desmoronar junto. Porque aquilo que dá sentido à minha vida é aquilo que me dá valor. Se aquilo sai da minha vida, tira o sentido da minha vida, tira o meu valor, para que eu vou continuar vivendo? É por isso que nós estamos vendo cristãos doentes dentro da igreja. Porque Cristo não tem sido a prioridade da nossa vida.
Mas irmão, você está dizendo então que eu tenho que vir à igreja todos os dias para que Cristo tenha sentido na minha vida? Você está dizendo então que eu não posso mais trabalhar, que eu não posso mais estudar para que... Não estou dizendo isso. Porque você vai dizer, como eu também vou dizer para você, não, eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Eu preciso dar aula. Acredito que Karina também precisa dar aula. Karina também aqui precisa dar aula. William precisa dirigir caminhão. Cada um tem um a fazer, cada um... A questão não é deixar tudo para vir para a igreja, porque também a gente precisa desconstruir essa falsa religiosidade que atrela a ser cristão quando eu estou na igreja. É você identificar, relacionar a sua vida com Cristo àquilo que você faz quando você está dentro do templo, dentro da igreja. Ser cristão é viver o Cristo todos os dias da minha vida, aonde quer que eu esteja, com quem eu esteja. Então eu não estou falando que os irmãos têm que viver um cristianismo melhor, vindo para a igreja de domingo a domingo, ficando aqui 12 horas por dia, deixando de trabalhar e deixando... A questão não é essa, a questão é entender que ser cristão vai muito além de vir para a igreja. Ser cristão vai muito além de ficar todo bonitinho, botar a melhor roupa que você tem, botar um perfuminho e fazer uma pregação que todo mundo diga, que palavra bonita. Meu cristianismo, se está restrito a isso, é pobre, é fraco, é inútil. Porque existem lugares, não sei se vocês sabem, onde a igreja é perseguida, que não pode ter templo. Vocês sabiam disso? Que aonde a igreja é perseguida, não pode ter esse tipo de reunião. Que os missionários fazem culto um a um nas praças públicas da forma mais discreta possível, porque se eles forem descobertos, eles são presos e são mortos. Não tem púlpito na igreja perseguida. A igreja perseguida prega sem templo. A igreja perseguida prega sem púlpito. A igreja perseguida prega sem plateia. O que Tiago, e é isso também que Tiago está falando, vocês estão dispersos, mas vocês não deixaram de ser de Cristo, portanto, não precisam deixar de viver o Cristo. Viver o Cristo vai muito além de vir para o culto, de participar dos ministérios. Eu amo estar na igreja, irmãos. Eu sinto saudade quando eu não venho. Eu sou igrejeiro, como todo bom dinocrente, eu sou igrejeiro. Eu acredito na igreja. Amo a beleza estética do nosso templo. Acho a nossa igreja aconchegante. Quero estar aqui todos os domingos. Amo quando a gente senta para depois do culto e almoça, faz as nossas festividades. Está chegando os caldos, vai ter caldo aí para a gente, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa vida em comunidade. E isso também é cristianismo. Quando eu estou pregando aqui, eu também estou vivendo Cristo. Não só contra o que a gente está fazendo. Isso faz parte, mas não deve se resumir a isso. Não deve se restringir a isso. Eu não posso desligar o botão da minha religiosidade quando eu boto o pé para fora da igreja. Não, agora eu não sou mais cristão. Agora eu vou para o futebol. Agora eu sou do trabalho, no trabalho... O Espírito Santo dá licença, porque tem coisas aqui que o senhor não pode ouvir que eu falo aqui. Não é assim. É viver o Cristo de tal forma aonde você quer que vá, pise, ou o que quer que você faça, que as pessoas olhem para você e vejam a presença de Deus, vejam o Cristo e sejam impactadas por essa presença, mesmo quando você erre. Mesmo quando você não esteja bem. Porque ser cristão não é também aquela propaganda, aquela vitrine de que eu tenho que estar sempre sorrindo e é só vitória, é só vitória. Não é isso. E é aí, esse é o ponto. É isso que o Tiago está discutindo. Vocês serão marcados por uma identidade que está além das reuniões,
E mais ainda, vocês serão marcados por uma identidade que está além das palavras, além dos discursos. E aí no versículo 19, ele coloca: sejam todos vocês que se dizem seguidores do Cristo, prontos para o quê? Para falar, porque eu tenho que falar, e que se eu não falar eu vou entalar. É isso que está aqui? Prontos para quê? Prontos para quê? Isso aqui já é uma lambada em todo mundo que está aqui, inclusive eu, que adoro falar. Eu sou um linguarudo, eu falo para caramba. Gosto de falar. Faz parte do meu escopo e de quem eu sou ser um comunicador, então eu gosto de falar. O senhor sabe que eu gosto de falar. Mas a questão é que você tem que, antes de querer falar, você tem que estar pronto para escutar o que o outro tem a dizer. Ser sensível ao outro é parar para prestar atenção na dor do outro. Então ele vai dizer: prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irás. Aqui tem uma aplicação muito concreta no que Tiago está dizendo. Por mais que eu tenha acabado de falar que a gente tem que ser sensível à dor do outro, pronto para a dor do outro, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão sendo perseguidos, vão caluniar vocês, vão falar mal de vocês, vão levantar falso testemunho contra vocês. Ouça e faça o quê? É mais difícil. Quando eu trago para esse contexto, porque uma coisa é alguém trazer uma dor para você e você, no seu modo igrejeiro, querer primeiro dar a solução, dar conselho e falar sem ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isso é uma questão. Mas esse versículo aqui, ele está num contexto que é num contexto onde Tiago está ensinando como essas pessoas têm que se comportar diante de um ambiente de perseguição. E ele está dizendo: é injusto. E qual é a nossa atitude quando alguém está nos caluniando, cometendo uma injustiça contra nós, falando algo que nós sabemos que não é verdade? Não é assim? Alguém vai falar algo e a gente vai querer se defender. A gente vai querer levantar a nossa voz. Não é assim, não é desse jeito. Mentiroso, safado, sem vergonha, cobra. Por isso que ele fala, você tem que estar pronto para ouvir. Ouve tudo. Cala e não se irrita. Jesus. Agora você está entendendo o que Tiago está querendo dizer aqui? Não, veja, isso é uma carta. Não são conselhos soltos como provérbios. Elas estão dentro de uma orientação maior. E por estarem dentro de uma orientação maior, o contexto aqui é de perseguição. Vamos lá. Ele vai dizer: pois a ira do homem não produz o quê? A ira do homem não produz a... É isso que ele está querendo dizer. Vocês estão militando a favor de causa própria. Vocês estão querendo fazer justiça com as próprias mãos. Vocês estão querendo se defender. É um direito que as pessoas têm, mas nesse caso, por amor ao evangelho, cale-se. Já mexeu com você, não já mexeu, irmão? Já ficou estreito para nós aqui. Porque a gente o tempo todo tem a necessidade de se justificar, de se defender. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, não deixe essa maldade te contaminar.
Jesus fala uma coisa forte em Mateus capítulo, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Se alguém te bater na face, revida. Você não é palhaço? Dá a outra. Senta-lhe a mão na cara do candango. É isso que Jesus fala? É isso que Jesus fala? Se alguém te bater na face, o que você faz? Ai, Jesus, não consegui ainda. Perdoa-me, Senhor. Porque eu ainda tenho vontade de matar quem faz isso. Eu ainda tenho vontade de enforcar o infeliz. E eu desejo tanta coisa ruim quando eu vejo e sinto isso, Senhor. É mais fácil admitir, irmãos, do que falar assim, oh não, eu vou dar a outra. Espírito Santo, você pode dar uma licença extra aqui para resolver uma coisinha aqui? Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa humanidade. É isso que o impulso nos fará. Mas sabe o que ele chama isso? Ele chama isso de impureza moral. O que é uma impureza moral? É você violar um princípio que é lei para você, porque você quer assumir o controle da sua vida. Por isso que ele chama de impureza moral. Por que é impureza moral? Cristo mandou dar outra face. Não dei. Na verdade, o que eu dei foi um tapa na cara de quem me bateu. Você violou, você cedeu à maldade. Você agiu como alguém que fez o que fez com você, esperava que você agisse. Porque nenhum ser que vai bater em você vai ficar de guarda aberta. Toda pessoa que bate esperando o quê? O revide. Porque essa é a natureza má humana. O ser humano é mau por essência. Então, quando eu bato, a expectativa é de me defender para que eu não apanhe. E se alguém me bater de volta, eu vou bater mais forte, porque a intenção é que eu saia por cima da carne seca. Que a pessoa não volte a me bater. Então ele diz que a impureza moral é você violar esse princípio que Cristo estabelece. Só que aqui Tiago não fala que é da outra face. É, ouça, cale e não se ire. Não se ire é não dar vazão à ira. Não deixa que essa maldade resulte numa atitude má da sua parte. O que Tiago está falando é que você não pode permitir que os sentimentos te dominem a ponto de você não fazer o que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Porque ser discípulo de Cristo, ter relacionamento com Jesus, é fazer exatamente segundo Cristo faria se estivesse vivendo a mesma situação. Continuando aqui. Continua não, irmão. Estamos precisando só até aqui a gente está precisando respirar, digerir bem tudo que a gente ouviu. Continuando, para a graça do Senhor. Ele vai dizer, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Ele está dizendo que quando você não caminha para a impureza moral, quando você não deixa a maldade te dominar, quando você ouve, cala e não age de forma impulsiva, o Espírito que está em você, ele vai avivar a palavra em você. E você vai ser movido por um novo fazer, por um novo agir, ainda que você continue apanhando, sendo apedrejado, ainda que as pessoas continuem fazendo o mal para você, não revide o mal com o mal. Porque você foi convidado a participar de uma mesa onde aqueles que sentam seguem exatamente a vida do Cristo. E aí começa algo mais forte. Sejam praticantes
da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Agora ele faz um trocadilho. Veja, se lá atrás ele falou assim: quando você estiver vivendo uma situação má, ouve e cala, e não faz nada. Mas para que o Cristo seja manifesto em você, não somente ouça o que você ouviu dele, mas viva e pratique e seja como ele é. É um trocadilho que o Tiago faz. Você tem que calar e não fazer aquilo que o mundo faz, e você tem que, mais do que ouvir, viver aquilo que Cristo diz para você fazer. Eis o desafio. Eis o desafio, e é sobre esta base que ele vai assentar a verdadeira religião, que está no versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Perde todo sentido o seu discurso se a sua prática desconstrói o que você prega. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, primeiro elemento, e não se deixar corromper pelo mundo. Ele falou isso: não deixe o mundo te dominar. Mas mais do que isso, quando você fizer alguma coisa por alguém, faça por aquele que tem necessidade, cuida de quem precisa, estende a mão, porque você não é o único com problema. Quando a gente encontra pessoas a quem nós precisamos servir e ajudar, nós deixamos de ser o centro do mundo, e quando deixamos de ser o centro do mundo, a nossa dor, a nossa angústia cede. Sabe o que ele está querendo dizer? Que atos de serviço pelo próximo são capazes de dar um sentido muito maior àquilo que a gente pensa. Quando eu estou servindo o outro como Cristo serviria, a minha vida passa a ter o sentido que Cristo quer que tenha. A minha vida existe para servir o outro e não para as minhas realizações. Só que hoje, irmãos, para concluir a passagem de hoje, nos dias atuais, a religião tem se prestado a um discurso: você precisa usar Deus para ser feliz e realizar os seus sonhos. A religião, a igreja e Jesus não são realizadores de sonhos. Jesus não morreu na cruz para realizar o meu sonho. Que coisa pequena é pensar que Jesus morreu na cruz para realizar o meu sonho. Jesus morreu numa cruz para me comprar para Ele, para que a minha vida tenha sentido nele, e só vai ter sentido nele se eu fizer aquilo que Ele quer. Vocês entenderam? Vamos ficar de pé? A religião se manifesta na verdadeira prática. Ministério de música, por favor, preciso de vocês.